Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Trinta e Tantos Cast. É um prazer estar aqui de novo, né, Anísia? Hoje a gente tem um convidado super especial, Luiz Coelho Neto, psicólogo, e a gente vai abordar um tema que eu acho muito interessante, polêmico, e que algumas pessoas têm, na verdade, assim, às vezes até uma reticência, né, um pé atrás em falar e abordar sobre o tema, que é o luto. Amigo, na verdade, eu não sei se hoje vai ser um episódio, se vai ser uma terapia que a gente vai transmitir, né? Porque esse tema, vocês pediam demais, né? Eu passei, né, por uma separação depois de 16 anos de relacionamento e toda vez que eu conversava com amigos, toda vez que o pessoal perguntava do podcast, sempre falavam, Anísia, você tem que falar sobre esse tema. Então, hoje eu estou aqui muito feliz porque eu trouxe o Luiz, então a gente vai falar sobre luto no final de um relacionamento, né? Nos 30 e tantos. Impossível ter passado pelos 30 e tantos sem ter passado por uma dificuldade dessa na vida, de um final de um relacionamento, seja de um namoro, de um casamento, de uma relação amorosa. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, que eu tenho certeza que a gente vai ajudar muita gente que está assistindo a gente. Isso. Seja muito bem-vindo, Luiz. Olha, muito obrigado. Eu que quero agradecer a vocês, né, pela oportunidade, por essa abertura, inclusive. Isso é muito importante. Vocês estão trazendo um tema que é necessário, tá? Ele é atual, sempre vai ser, e ele precisa ser, de alguma forma, mais elaborado, mais compreendido. Uhum. E, a partir de momentos como esses, é que a gente vai dando uma noção para as pessoas, de uma forma geral, que não tem esse conhecimento, a não ser na hora que vem as perdas, né? Sim. E essa palavra luto, eu gostaria de observar, que é uma palavrinha pequena, com apenas 4 letras, mas ela é de uma abrangência indescritível, né? Aonde ela pode chegar, vocês não imaginam. É um universo assim infinito, né, para a gente trabalhar, para a gente compreender. Muito profundo, né? E eu achei engraçado que quando eu estava escolhendo a roupa para vir hoje, eu falei assim, eu não quero ir de preto. Eu não quero passar que eu tô luto, então eu vim com a roupa clara para mostrar a ressignificação. Certo. Aí chega aqui, Anderson tá de preto, tá de luto, amigo? Não, mas foi super coincidência. Mas eu acho que também vale a pena até a gente abordar da onde vem a história do preto em relação ao luto, né? Mas antes de mais nada, a primeira pergunta que eu queria te fazer era como que a psicologia pode abordar esse tema? Bom, no início eu queria falar sobre o preto que ele está usando hoje, que é muito elegante, eu gosto muito da cor chique, preta. Ele é sempre né? chique, viu? Pronto. Obrigado. Mas, assim, realmente o preto ele é muito simbólico dentro dessa questão do luto. Isso é super antigo. Não sei se vocês ouviram falar antigamente das carpideiras. Sim. As carpideiras eram mulheres contratadas para chorar nos enterros. E todas elas tinham que ir de preto, né? Era muito comum que as viúvas passassem 1 ano ou até mais também de preto, porque o preto ele se consagrou nessa área do luto como algo que passa tristeza, que passa realmente introspecção e um certo bloqueio do enlutado com o mundo. É como se, assim, enquanto aquele luto não fosse bem compreendido, bem elaborado, ressignificado, a pessoa não podia voltar a viver. Era uma morte em vida também. Tanto é que, assim, a nível terapêutico, a gente tem que ter muito cuidado para que a pessoa que ficou não queira acompanhar o morto. Então, querendo ou não, é uma tradição e que algumas pessoas ainda seguem, mas você acha que isso é saudável, por exemplo, ou não? Olha, eu acho que é saudável a partir do momento que passa a ser uma escolha e não uma obrigação. Você esclarece, né? Porque assim, antigamente era regra, era um condicionamento. Então você não poderia estar fora daquele contexto. Se você tivesse, você seria olhado de uma forma diferenciada. Então hoje já se usa bem menos o preto, né? Porque na verdade o preto ele traz um recado para as pessoas, não é? Que recado seria esse? O preto quer dizer assim, olha, eu realmente estou sentindo aquela dor. Quando na realidade você pode estar usando vermelho, amarelo, azul e seu mundo interno está destruído. Uhum. Isso não quer dizer absolutamente nada, não é? Então fica mais a nível de uma satisfação, tá? É como se você quisesse comunicar que você está num momento diferente do outro ou dos outros. Tipo, não mexe comigo porque a minha história no momento é outra. Mas aí a questão da tradição de usar por 1 ano, que não é um tempo longo.
do ponto de vista da psicologia, a pessoa tem que esperar esse 1 ano ou já deve buscar algum acompanhamento para poder ir tendo uma vida mais tranquila? Primeiro, assim, dentro da psicologia, dentro do estudo do luto, que está na psicologia, não exige nenhuma exigência que você tem que usar realmente o luto, o preto. Agora, veja, é extremamente confirmado que o ano mais difícil de luto é o primeiro ano. Por que é o ano mais difícil? Porque é o primeiro ano onde você vai viver todas aquelas datas sem aquela pessoa que você tinha. É o aniversário, é o Natal, é o Ano Novo, é a Páscoa, é o São João, é Carnaval. Então, veja, pela primeira vez aquela pessoa sai de cena e você vai ficar 1 ano, você não tem mais. Você no segundo ano, aquela sua rotina daquela claro, outra porque pessoa. tem uma vinculação muito forte, seja de 10 anos, 20, você falou que foi casada 16, né, e tal. Então, isso é muito variado. Embora, muitas vezes você tem alguém que viveu pouco tempo, mas foi uma relação extremamente intensa. Cronologicamente, ela pode ser, né, de muitos anos, porém, assim, emocionalmente, você pode viver 1 ano de relacionamento, 6 meses, 2, e ter sido uma coisa muito forte. E isso realmente vai mexer. Como também a ausência daquela pessoa, como aquela ausência se deu, é muito marcante dentro do luto. Ou seja, o tipo de óbito, falando de uma forma mais clara. Eu acho o luto um termo muito, assim, pesado. Quando a gente vê, né, todo o contexto, já perdi meu pai também. E como você falou, o primeiro ano é o mais difícil de todos. Mas quando a gente compara, por exemplo, a um término de relacionamento, do ponto de vista também da psicologia, pode ser comparado à mesma dor? Olha, veja, o luto ele tem, diferente do que as pessoas compreendem, o luto ele tem várias classificações e vários tipos de luto também, né? Então você tem luto desde uma aposentadoria que você faz, que a vida traz outros sentidos, a você migrar de um país para o outro, a você ter um luto por uma mutilação, você perde um braço, uma perna, um olho, enfim. Você tem um luto porque você perdeu um animal de estimação, tem pessoas que lutam profundamente por conta dos pets, né? E tem o luto de relacionamento. Então, assim, cada luto, é importante a gente deixar isso claro, ela é muito singular. Tá? Não necessariamente um luto tem que ser mais forte do que o outro. É realmente, reconhecidamente, universalmente, que o luto de uma mãe é um dos lutos mais pesados que existe. Né? Tanto é que esse luto nem tem nome, realmente. Entendeu? Então, a gente tem que ter um olhar bem, assim, digamos, bem apurado a nível terapêutico, para ter cuidado com essas pessoas. Eu faço grupo de mães enlutadas e trabalho há muitos anos com elas, tenho essa experiência e eu vejo que de todos os lutos onde eu atuo, esse é complicado. Agora, o caso dos relacionamentos, nós temos dentro do luto também, veja, várias questões dentro desse luto. Você apenas vê um casal e você pode imaginar, separou, tem pessoas que estavam já para casar, acontece isso, datas, a noiva com tudo organizado, vestido pronto, tudo isso aí, de repente, o relacionamento acaba. Chega mesmo até acabar, não por acabar, mas porque a vida encerrou, porque uma das pessoas morre. É outro tipo de situação. Agora, vamos tentar entender que por trás dessa frase, dessa palavra, né? Aquele relacionamento, aquelas pessoas estavam para casar, aquelas pessoas estavam noivas e houve uma ruptura, né? Quer dizer, o luto em si ele é uma reação a uma ruptura a qualquer tipo de vínculo que você tem, são essas reações. Então isso é que é o luto. Só que por trás de tudo isso existe o que realmente é cada pessoa daquela. Vamos supor que vocês fossem um casal, tá? A Anísia e o Anderson. E aí vocês acabassem o relacionamento. Então, a Anísia poderia e pode ser uma pessoa codependente. Existe essa patologia de codependência. Às vezes você pode ter um comportamento, vamos supor, evitativo. Quando a gente estuda realmente luto, a gente estuda o que é apego, perda, separação,
né? Enfim, até em conversas anteriores eu falei para vocês do John Bowlby, que é um escritor inglês, e que ele define muito bem isso, porque você cresce, isso faz parte da sua estrutura de base. A forma que como você nasceu, o país que você nasceu, cidade, lugar, clima, idioma, primeiros colégios, primeiros professores, tudo isso aí que começou a fazer e construir sua personalidade e a sua estrutura de superfície, é o que vai responder pela tua estrutura de base lá quando você se torna adulto. Então, se você é uma pessoa extremamente confiante, se você é uma pessoa extremamente decidida, para cima, aquela pessoa arrojada, aquela pessoa que leva a vida com maior leveza, obviamente, você vai ter essa desvinculação de uma forma mais tranquila. Né? Veja como tem a ver também com o perfil de cada um. Não é só a ruptura, não é só o fato de dizer estão enlutados por conta disso, mas que tipo de pessoa é aquela? Você tem que ver o que está como pano de fundo, o que tem por trás de tudo aquilo. Se você encontrar alguém que é mais introspectivo, é mais inseguro, né? Que uma pessoa que tem mais medo das coisas da vida, porque nós somos cheios de vários medos, né? De questionamentos. Tudo isso aí realmente vai trazer grandes influências durante o período do término. Tem uma coisa que eu acho super interessante, eu digo muito isso, porque quando está lá o casal se relacionando, e as pessoas que elas dependem muito do outro, como se aquilo fosse a sua resposta de vida, eu digo muito aos pacientes, eles se mudam para dentro do outro, com identidade e tudo, eles levam até a sua identidade, eles não têm mais endereço. Então, você se muda para dentro dele, por exemplo, e quando termina esse relacionamento, você não sabe mais como voltar. Então, você fica impregnada na vida do outro, e aí vem dores realmente internas horríveis. Vem comportamentos que são também totalmente comprometidos, eles mudam os comportamentos, pessoas que migram para várias coisas, como álcool, como droga, como até a nível da própria sexualidade, fica uma coisa um pouco desconectada, meio descontrolada. Tem pessoas que se comprometem a nível de trabalho, ou seja, isso dá uma desordem psíquica, mental, que é muito preocupante. Mas ela pode ser permanente ou ela é uma coisa transitória? Olha, nós temos... Chega um momento que a pessoa ali se equilibra de novo? Nós temos vários tipos de luto e, como eu te falei, o luto é muito singular, cada um vive da sua forma, né? Tem pessoas que elas vão passar toda uma vida enlutada, por conta, às vezes você vê, e antigamente tinha muito mais isso, alguma senhora ficava viúva, né? Bom, então, até por uma questão também, né, conceitual, por uma questão de regra e tudo, as mulheres elas costumavam vestir o preto, como a gente falou anteriormente, e nunca mais casar. Ou quando casavam, elas casavam com o irmão do falecido, tá? E daí ela dava sequência a toda aquela lei. Eu percebo mudanças, né, bem radicais atualmente. Porém, assim, tem lutos que são muito difíceis, porque tem classificações de luto, como eu já falei. Tem o luto adiado, tem o luto inibido, né? O luto adiado e o luto inibido é aquele luto que é procrastinado, que você, na hora, não esboça nenhuma reação. Você fica meio que congelado, paralisado. Deixa que, às vezes, ela é muito pior. Porque com o tempo ele vem e estoura. Às vezes a sua defesa psíquica, diante daquela dor que é tão grande, ela não deixa que você afunde naquele momento. Mas eu creio que seja algo tão forte, porque, por exemplo, eu conheço casais que, de uma forma racional, depois de um certo tempo de casamento, chegaram à conclusão de que não deveriam mais continuar juntos. Sim. Né? De ambas as partes. Foi consensual. Foi consensual. Mas quando chega no momento assim, poxa, cada um vai para o seu canto, tem que assinar o divórcio, aparece uma tristeza ali nos dois, que é um luto por não ter dado certo, ou porque, enfim, acabou que tem filhos no relacionamento, que também entra e pesa nessa questão. E como que isso acontece? Como que equilibrar essa razão de chegar no consenso de que não dá mais certo e, ao mesmo tempo, sofrer esse baque? É só por conta do relacionamento ou é por conta, por exemplo,
me frustrei porque eu casei para ser para a vida toda, para ter uma família para o resto da vida e não consegui cumprir esse papel? Olha, eu gosto muito de uma frase que diz assim: se algo muda no todo, o todo é ressignificado. Tá? Nós estamos aqui, se eu tirar algum objeto desse ambiente, ele não será mais o mesmo. Não tem como, não é mais o mesmo. Ele é ressignificado. Então, veja, você vive com uma pessoa 10, 15, 20 anos e tal, e é consensual a separação, chega um momento que não dá mais. Mas tem uma palavra paralela a isso, que o nome é condicionamento. Tudo que você se acostuma, se habitua, vai te fazer falta. Então, é importante, a partir daí, saber separar. Né? O que está te fazendo falta porque você amava aquela pessoa, ou o que está te fazendo falta por questões de conveniência, porque você estava habituado, né? A gente divide as finanças da casa, a gente divide as obrigações, cuidado com filhos, horários de cada um trabalhar, finais de semana e tal, de estarem juntos. São coisas que não tem como não se realmente tocar, né, não sentir. A não ser quando são relacionamentos assim extremamente abusivos, com muita violência, que isso ocorre, inclusive a gente vê, se torna quase que uma coisa rotineira, o feminicídio, né? E que é um luto terrível, porque, só fazendo um parêntese, mas quando existe feminicídio, às vezes o homem mata a esposa, a companheira, às vezes ele se mata ou ele é preso. Então, como é que esses filhos ou o filho fica? Ele passa a ser um enlutado de mãe, de pai, e às vezes vai para um abrigo, para um orfanato e vai viver outros tipos de luto. Então, é muito realmente complicado. E é tão complexo, né? Você falou sobre mães, né? Eu assisti, antes de ser mãe, aquele filme Mães de Chico. E eu lembro que na época eu fiquei super abalada. E eu nunca mais consegui assistir, principalmente depois que eu tive filho. As Mães de Chico. Hoje eu tenho 2 filhas, eu não consigo assistir. E meus pais também são vivos. Então, quando eu me separei, foi a pior dor da minha vida, né? Eu não sei a dor na morte, né? É crucial, mas, visceral, assim, muitas vezes. Olha, era uma dor física que eu falava assim para minha mãe: mãe, pelo amor de Deus, eu não consigo conviver com essa dor. Sim. Eu disse, me interna, eu quero acordar quando isso aqui passar, sabe? E você desconstruir seus sonhos, desconstruir uma outra pessoa, isso é muito doloroso, dói demais. É, né? Como o Anderson falou há pouco tempo, né? Saber separar, como é que é isso? Porque às vezes a pessoa está sofrendo porque ela tinha planejamentos, ela tinha construções, né, previstas junto com a outra pessoa, de vida, de projetos e tudo mais. Isso é um aspecto, como você falava para sua mãe. Né? Agora, não resta dúvida que vem a ressignificação. Hoje você está aqui com o seu programa super linda, sim, alegre, feliz, satisfeita, para você ver como, né, isso realmente é transformador. Onde há dor, a transformação, a gente precisa entender. Mas é porque quando a gente às vezes está passando aquele momento, você acha que aquilo não vai passar nunca, né? Mas geralmente as dores são assim. Seja dor física, emocional, espiritual, você acha que não vai passar. Né? Mas onde há dor, há crescimento. Observe isso. Né? E não existe vida sem dores de ninguém. Tudo que é vivo aqui passa realmente por essa dor. Você trouxe agora o filme As Mães de Chico Xavier, aí você disse que nunca mais teve coragem de assistir. Eu até me perguntei assim, internamente, por quê? Porque aquele filme ele traz um certo alento. Por quê? Porque mães que perderam, elas recebem cartas e mensagens dos filhos que foram. Então, assim, fica mais ou menos implícito que a morte não existe. Sim. Porque esse nome morrer é muito forte, esse nome morte. Esse nome, ele encerra, é como se dissesse assim, não existe mais nada. E, na verdade, assim, eu, pela minha prática, né, de consultório e experiência de vida, eu realmente sou completamente contrário ao pensamento que realmente não existe mais nada. Pelo contrário, acho que tudo continua por experiências que eu já vivi com pacientes enlutados, entendeu? Então, isso tem muito a ver com o olhar de cada um, como a gente foi criado, como a gente foi estruturado. Né? Eu sempre digo, se eu tivesse o poder de interferir na minha vida aqui no Brasil, no MEC,
né? Eu proporia uma disciplina que o nome seria Educação para a Vida, que era explicar sobre a morte, desde o pré-escolar para a criança, para ela entender que a morte existe. Imagina, você já cresceria sabendo que nada aqui é para sempre, é uma trajetória, tá? Mas tem despedida, é um ciclo, nascer, crescer, reproduzir se quiser e despedir. Isso que você está falando é muito interessante. Ontem eu estava no jantar com alguns dentistas e uma colega pediatra, odontopediatra, comentou que atendeu um paciente e, na verdade, uma criança que estava numa fase transitória da dentição, né? Sim. Dentinho mole, que é normal, todo mundo passa por isso, você tem que ou tirar em casa ou no consultório, enfim. Só que tinha sido pedido para que não comunicasse à criança que isso iria acontecer porque poderia traumatizar a criança, né? Ver algo da família. Aí vem um questionamento, até que idade você acha que poderia começar? Porque a gente pensa assim, poxa, se você não pode falar que o dente vai ser trocado, imagine uma situação como essa do luto. Olha, eu vou te dizer, tem muitas informações realmente erradas, né? Porque quanto mais a criança puder participar, desde que não seja de uma forma agressiva, da realidade, ela se torna uma criança mais preparada, mais forte. Por exemplo, é super indicado que as crianças possam ir para os velórios dos seus parentes. Seja pai, seja mãe, sejam avós. A criança precisa internalizar que a morte existe. Por exemplo, um dos lutos mais difíceis que tem é quando você perde alguém por um acidente de avião, que o corpo não é encontrado. São lutos dificílimos de serem elaborados porque você acha que a pessoa não morreu, ela viajou. Então, ritualizar a morte é fundamental, é importante. Daí, velório, enterro, então cremação, missas e tal, tudo isso é muito importante, porque a mente vai absorvendo, né? E, inclusive, uma coisa que eu acho importante, um aspecto que eu acho importante colocar, dentro do luto, a nível de relacionamentos afetivos mesmo e tal, a gente tem muita dificuldade, às vezes, por conta, realmente, do geral, do social, do trabalho junto a pessoas que têm relações homoafetivas. Porque muitas não são oficializadas. Tem até livros que falam do luto não oficializado. Então, imagina você ter uma relação homoafetiva e o seu companheiro, sua companheira e tal, vai a óbito, faleceu. E você não pode ir no enterro, você não pode chorar no enterro. São lutos horríveis, né? Entendeu? Porque aquele luto não pode ser externalizado. Ainda hoje existe. Ainda existe demais. Tem famílias que elas não compreendem, elas não aceitam, né? Sim. Agora também o luto é muito cultural, né? Porque a gente observa, por exemplo, países que, seja na África ou até mesmo no México, que celebram, né, de uma forma assim, digamos, de uma forma alegre, essa partida, essa passagem, né? Assim, a nível oriental, né, a gente pode ver que realmente o sistema de crenças muda bastante. E eles já nascem, por isso que eu falei do MEC há pouco tempo, da disciplina que poderia ajudar. Por quê? Para conscientizar. Porque a nível de Oriente, geralmente, os países do Oriente, eles entendem que existe uma transcendência. Você não morreu, você transcendeu. Fulano fez a passagem. Tá? Agora, a nível de Ocidente, é um pouco mais complicado, não é? Porque a gente realmente vê de uma forma mais fúnebre, de uma forma mais caótica. E tem uma coisa que é fundamental aí, que é muito crucial, que é a questão do apego. Nós temos realmente a ideia que as coisas são nossas. Eu sou dono daquilo. Por exemplo, um relacionamento, tá? Num casamento. Entende? Quem passou a escritura do seu marido para você? Né? Ele não é propriedade sua, nem vice-versa. Você não pode achar que aquilo vai ser para sempre. Até porque um dia vai acontecer a morte. Nem que fique velhinho. E, por outro lado, aquela coisa na hora do casamento, né? Ser fiel na alegria, na tristeza, na não sei o quê, na doença, né?
até que um dia a morte nos separe, realmente a gente vê com muita pouca aplicabilidade esse conceito. Luiz, deixa eu te perguntar. Muitas pessoas, né, perdem Sim. seus companheiros por doenças, né? Muitas vezes câncer, que você passa ali muito tempo tratando, se dedicando, né? Fica ali aquele período final da vida do companheiro totalmente dedicado e aquela pessoa se vai, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse momento, como recomeçar a vida Acho depois a tua pergunta super pertinente, importante. Assim, o nome desse luto é chamado luto antecipatório, desde o dia do diagnóstico. Tem alguém seu, pode ser o seu marido, pode ser, sei lá, alguém muito próxima, né? De repente a pessoa está ok. Eu digo muito que o destino, às vezes, de alguém está num papel, no resultado de um laboratório. Você vai fazer um exame assim, tranquilamente, uma revisão, um check-up, uma coisa, quando você se depara ali. Em poucas palavras está a tua sentença. Então, a partir dali, quando é anunciado essa doença, começa a dor. Começa a se instalar um luto. Porque ali já tem uma ameaça de perda, compreende? E daí o paciente vai entrando em declínio, a família, o cônjuge, os mais próximos, quem seja, toda essa estrutura vai se abalando. Daí o esperado é o quê? Que vai se fazendo luto antecipatório. Porque, assim, às vezes o sofrimento físico é tão grande, mas tão grande, que os próprios familiares vão se conscientizando e desejando que aquela pessoa seja retirada logo. Para isso existe hoje, que nós fazemos muito, eu também sou psicólogo hospitalar, e os chamados cuidados paliativos, né? Quando realmente já se conhece o quadro, né? Quando o paciente já não tem condição de volta para seu estado anterior de saúde. Então, você vai fazendo todo o trabalho, inclusive com o paciente, com a família. Acreditem que tem pessoas no leito, antes delas irem, elas pedem para chamar realmente advogados, para poder preparar questões de testamento. Tem pessoas que querem fazer também, né, uma ressignificação com pessoas com quem elas estavam mal nessa vida, estavam brigadas, até mesmo casais. Então, é um momento onde parece que essa sensibilidade aflora, né? E é quando a gente tem a consciência que algo muito maior está acontecendo, que as outras coisas ficam menores. Tá? E ali, naquela hora, se elabora muitas coisas que estavam pendentes. É quando a gente vê a questão da finitude material da matéria, que realmente ela vai acontecer. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quais são os sinais clínicos, sintomas que uma pessoa que está passando por um luto, seja de relacionamento ou de uma perda, quais são os sinais que chamam a atenção para que essa pessoa assim, não, poxa, eu estou passando por isso, eu preciso de uma ajuda agora especializada? Bom, existe tempo assim? Isso também foi fantástico, que eu antes pergunto, agora a gente nem tinha se tocado em falar até agora, né? Mas assim, existe o tempo para, tipo, eu posso, sei lá, ficar mal por 6 meses? Não, depois de 6 meses eu tenho que procurar essa ajuda. Responder uma complementando Isso. a outra pergunta, né? Uma pergunta a outra. Você tem que estar muito atento para pessoas que estão enlutadas por relacionamento, seja para o que for. Porque ela vai ter mudanças comportamentais, tá? Elas vão ter mudanças físicas. Por exemplo, é muito natural que as pessoas tenham sudorese, palpitações, né? Elas tenham ou insônia ou hipersonia, ou não dormir ou dormir demais, né? Elas podem também fazer restrições ao social, elas se bloqueiam, elas se isolam. Choros repentinos. De repente a pessoa vai trabalhar e ela está ali naquele ambiente de trabalho onde ela tem que exercer outro papel, porque a vida cobra, o mundo cobra, e de repente ela despenca ali e chora, tá? E não tem condição de continuar aquele turno, aquele momento, né, de trabalho. Só um minuto, a questão da elaboração e do tempo é imprevisível, porque daí muito a ver com a resiliência
e com o tipo de apoio que você vai receber. Às vezes você tem uma rede de amigos fantástica. Às vezes você frequenta uma igreja e assim, não interessa qual seja a tua igreja, a tua crença, mas isso te dá suporte. Às vezes tem aquela coisa, pelo menos ilusória, de um novo fé, uma nova pessoa que aconteceu, que apareceu. Né? Aí você, às vezes, até transfere características do primeiro para aquele segundo. É como se fosse um mecanismo de substituição. Tá? Tudo isso aí, o olhar apurado do terapeuta tem que estar atento para saber onde é que aquele paciente está entrando ou como ele está transitando nesse mundo do luto. Mas, ao mesmo tempo que a gente está falando do luto, né, pessoas que sofrem por um fim de relacionamento, tem pessoas que engatam um atrás do outro. Né? Não importa se namorou, casou, 2, 3, 4 anos ou mais, terminou, às vezes, um mês depois está namorando. E isso, às vezes, é um hábito da pessoa. E, normalmente, essas pessoas falam assim, é porque eu sou desapegado, é por conta do meu signo, enfim. São várias coisas que argumentam. Exato, mas aí é algo que é, vamos supor, uma pessoa realmente mais resistente ou mais evoluída ou não, pode ser uma fuga. Pode ser patológico, inclusive, pode ser nada disso do que você falou, pode ser negação total. E tem pessoas que, por conta do tipo de infância que teve, ela cresce com um comportamento chamado comportamento evitativo. Ela não se permite vincular com ninguém. Ela tem um relacionamento de 1 mês, 6 meses, 1 ano, ela se auto-sabota, né? Porque a autossabotagem é outro problema gravíssimo dos relacionamentos, que a gente pode explorar um pouco mais, onde as pessoas realmente elas passam a rasteira nelas mesmas e puxam para o seu próprio tapete, que na realidade, intimamente, isso é o medo de amar e de se apegar. Então, elas, como foram muitas vezes negligenciadas por pais, enquanto pequenas, enquanto adolescentes, elas criam um tipo de defesa interna e quando ela se conecta com o parceiro, com a parceira, lá na frente, na fase adulta, acontece esse tipo de comportamento. Conectou, encontrou, corta. Conectou, encontrou, corta. E vai passando. Vai passando e vai passando. Então, pode ser isso patológico, realmente. Não é nada de você imaginar aquela pessoa, porra, que cara ganhão, né? O cara pega que só e tal. São questões muito mais se profundas, garante, né? Ora, como diz no comum, pejorativamente falando, o buraco é mais embaixo. Luiz, você acha que um amor cura o outro? Olha, eu acho isso também extremamente relativo. Porque tem situações que cura. Vamos imaginar que eu tenho um relacionamento super desgastado, um relacionamento sofrido, e que ele seja o cimento dessa relação, que faz essa relação ainda estar pregada, grudada, essa codependência que eu falei há pouco, tá? Essa necessidade um do outro. Tem pessoas, para você ter uma noção, que elas são separadas dentro de casa. Elas não se separam do ambiente na físico. íntegra mesmo, por questões até financeiras. Tá? Então, de repente, você encontrar alguém que vai suprir tudo aquilo ali. Né? Inclusive o sentimento que você achava que você tinha por aquela pessoa. São amores disfarçados, amores mascarados e que muitas vezes estão completamente danificados. Né? Agora, você me perguntar, Luiz, eu acabei um relacionamento de tantos anos, eu estou arrasada hoje, eu estou super sofrida, e você achar que você, com um novo relacionamento, você vai passar uma borracha, como apagar tudo isso? Porque o vivido, ele está todo registrado. Às vezes o vivido ele é muito mais forte internamente do que no mundo externo. Então, não tem como só virar a página. E como é que a psicologia pode ajudar essas pessoas enlutadas a ressignificarem isso e ter um desenvolvimento pessoal? Olha, todas essas emoções, como eu falei, que estão registradas internamente, isso são materiais psíquicos. Né? Então, a partir da terapia, né, do processo psicoterápico, que graças a Deus existe, as pessoas podem ir ao consultório, elas vão conduzindo, né, as suas dificuldades, elas vão levando para a nível terapêutico, e a partir daí a gente vai desconstruindo o que precisa ser desconstruído e vai construir
novas situações. Situações no sentido de que do paciente perceber que ele é cheio de possibilidades. São infinitas as possibilidades. Não necessariamente tudo se encerrou porque um relacionamento se encerrou. Até assim, é importante que exista uma compreensão também no seguinte aspecto. Quando você concentra a sua vida só numa relação, aí é complicado. Sua relação é o quê? É família, mãe, pai, seus filhos, primos, enfim. Sua relação é o seu trabalho, a profissão que você escolheu. Suas relações estão também ligadas aos seus amigos, ao seu corpo, ao zelo que você tem por você e a uma infinidade de coisas. Então, quando você é um ser que distribui muito bem tudo isso, tá? Então, naturalmente, você vai ter uma elaboração de luto mais tranquila, com menos dor. Sim. Eu acho também que o esporte ajuda muito, né? A terapia ajuda muito. Se apegar com amigos, com pessoas que, de fato, te queiram bem. E eu acho também que não é demérito nenhum você pedir ajuda, né? Muito pelo contrário. As pessoas relutam também para pedir ajuda. Porque assim, é importante você falar do esporte porque existe a química cerebral, né? Existem neurotransmissores, existe a serotonina, dopamina, catecolaminas, existe uma série de coisas a serem vistas. Quando você faz a sua atividade física, seja uma caminhada, seja um sapateado, seja uma dança, outro tipo de dança, seja um crossfit, o que quer que seja, você está realmente dinamizando tudo isso e vai te dar uma sensação melhor. Fora a química induzida, que são os antidepressivos, são os benzodiazepínicos, que são os calmantes, os tranquilizantes. Então, é uma série de situações que a pessoa realmente pode, digamos, procurar. Como também existe a vergonha, às vezes, social, a pessoa não quer admitir. Ainda existe, realmente, preconceito em relação à terapia, porque sempre teve aquele conceito, terapeuta e psiquiatra é coisa de doido. Quando, na realidade, se todo mundo se permitisse a fazer uma terapia, como a vida de cada um seria melhor, como as transformações aconteceriam, como você teria uma vida muito mais leve, com certeza, muito mais tranquila. Com certeza. Imagina quando você armazena tudo isso a nível interno, cerebral e tudo, como tudo isso pesa. Quando você compartilha, quando você divide, as coisas ficam mais naturais. Luiz, e qual a relação do luto com, por exemplo, uma depressão? O luto pode levar à depressão? Olha, é previsto, para você ter uma ideia, todo luto existe uma depressão. Está previsto em todo tipo de luto, tá? Seja por amor, seja por perda, falecimento, o que for. Acontece que é uma depressão natural. Você sabe que o nosso organismo ele é riquíssimo, né? E ele traz antídotos, ele traz subsídios e coisas para poder nos defender, como a própria resiliência. Então, tem pessoas que vivem o luto e saem do seu luto sem precisar nunca ter ido a um terapeuta, nunca ter ido a um psiquiatra. Naturalmente, elas elaboram. Tá? Agora, então, veja, essa é a depressão natural. Todos que estão enlutados têm. Porém, podem sair sem nenhum recurso desse tipo. Só com sua própria ajuda. Bom, aí... Para que é que existem os profissionais, nesse caso? Porque a maioria não consegue elaborar esse luto sem esses recursos externos, que vão mexer com o teu mundo interno, para que você possa elaborar. Então, a partir daí é que existe a depressão patológica, que são depressões graves, depressão maior, e que realmente são depressões que elas têm que ser bem avaliadas e bem cuidadas, né? Com terapeutas e com psiquiatras, independente de qual seja o motivo. Quando tem, excepcionalmente, o luto adiado ou inibido, que eu já falei aqui hoje, então, aparentemente, a pessoa não tem nada. Naquela fase, naquele momento, mas isso é momentâneo, isso é transitório. Eu já conheço casos de pessoas que passaram... Pessoas não, conheço um caso de uma pessoa que passou 8 anos, por exemplo, sem sentir nada, perdeu um filho, o único filho, foi assassinado. E essa mãe, ela congelou. A tal da defesa psíquica, que muitas vezes ela vem para que você não desmorone de ver, você não enlouqueça, porque a dor é muito grande. Mas 8 anos depois ela
os sintomas vieram. Ela ficou de cama, foi uma depressão assim absurda, que ela quase não sai mais. Às vezes é porque até pessoas, às vezes, se afunda no trabalho, vai ocupando muito também a mente para poder tentar desviar ali do foco, né? Isso aí são as fugas, mas não é o que eu falei agora do luto adiado ou inibido. Ah, entendi. Tá? Ela guardou todo esse sentimento. É psíquica, é involuntário. Você não sente. Existe até críticas, às vezes, você vai para um velório, tem uma mãe lá que perdeu um filho, ou quem quer que seja, e você não vê aquela pessoa derramar uma lágrima, você diz, eita, pessoa forte. Ou então, como é que a pessoa é fria desse jeito, né? Porque a gente vai para os momentos... Literalmente que a ficha não caiu, né? A questão é a defesa psíquica para você não morrer naquela hora de tanta dor. E nós que estamos na cena, né, a gente critica, caladinho ali. Até porque, assim, quem vai para os enterros, para o velório, nunca se imagina sendo o protagonista daquela cena. E cada pessoa é de um jeito, né? Quando é que a gente se imagina que um dia nós estaremos ali no centro de uma sala velatória deitadinho, com a galera chorando ali, todo mundo... Tu tá entendendo? Então é muito difícil. Como a gente não se inclui? Como a gente também tem essa programação, graças a Deus, de estar querendo vida, né? Tem esse lado vida que é muito importante, até porque o que é da matéria é da matéria, o que é de outra dimensão, digamos, do espírito é do espírito, e a gente, já que está aqui, a gente tem que tentar fazer o que a gente veio, o que a gente trouxe para fazer, o que a gente gosta de fazer, de acordo com a forma e conceitos de cada um. Sim. Luiz, deixa eu te perguntar. Uma pessoa que está aqui assistindo a gente, que ela acabou de acabar um relacionamento, que ela está assim, sofrendo no fundo do poço, eu quero que você dê uma dica para essa pessoa. Se ela estivesse agora no seu consultório, o que você pudesse falar para ajudar ela? Primeira coisa que eu diria para essa pessoa é que ela se revisitasse. Dá para compreender o que é se revisitar? É ela mergulhar nela, entrar em contato com ela, quem realmente de fato essa pessoa é. Tá? É óbvio que você vai encontrar pessoas que lutaram por conta de um relacionamento, que elas podem estar com culpa. Você não sabe porque aquele relacionamento acabou de início, né? Muitas vezes a pessoa está numa vitimização muito grande, contemplando aquela dor, aquela coisa, mas por quê? O que antecedeu? Então, esse revisitar é muito importante para que essa pessoa compreenda qual foi toda a trajetória dessa relação. Em vez de ficar na dor, só naquela questão da ruptura, do sofrimento, vamos tentar entender de onde é que essa situação realmente ela surgiu, como esse vínculo ele se transformou, ele se desmanchou. Sim. Entendeu? Agora, são várias as coisas, né? Tipo, se essa dor persistir, essa pessoa precisa conversar, ela precisa ouvir amigos. Agora, amigo geralmente diz o que você quer ouvir, não é o que você precisa ouvir, tá? Aí vem as ajudas profissionais, tá? Vem realmente o convívio social, procurar não se isolar, para não fixar, não se tornar uma obsessão, né? Aquele relacionamento, entende? E a gente precisa, em todas as situações da vida, eu acredito, que a gente precisa refletir sobre uma coisa chamada natureza, que a própria vida traz em cada um e nos cerca. Então, a própria vida ela tem uma energia de movimento que ela vai transformando e muitas vezes levando a gente para lugares que a gente ainda não conhecia, que podem ser melhores, tá? Então, veja como esse olhar diferenciado para a dor da separação, ele pode modificar o seu comportamento no momento. Eu acho que uma coisa também que vale salientar é a gente ter fé, né? Só que a nossa fé ela é uma fé meio fajuta, porque a gente quer controlar. E fé você tem que confiar por inteiro. Você não pode controlar nada. Então, eu acho que você tem uma fé verdadeira de que coisas melhores podem vir, que novas oportunidades e novas portas se abrem, entendeu? Sem dúvida. É até bíblico. Tem Hebreus 11, alguma coisa, se eu não me engano, que diz que a fé é a certeza, né? Tipo assim, a fé é a certeza do que nós receberemos, mesmo sem a gente estar vendo, sem enxergar, uma coisa mais ou menos desse tipo. Então, a fé é aquela história, a fé é cega. Você precisa saber que existe uma força, né? Existe algo
realmente maior, porque seria impossível não existir algo maior, né? E dentro dos relacionamentos, quando às vezes você encerra um relacionamento, você tem aquela absoluta certeza, por causa do apego, que aquela pessoa tinha que ser sua para o resto da vida, né? E quando, na realidade, você pode encontrar situações bem melhores. Então, tem até uma frase de um tipo de budismo, que eu não estou lembrado qual é agora, que são vários budismos, que diz assim: nada é seu, nada te pertence, inclusive o teu corpo que a ti está emprestado. Quando a gente tem um pouco dessa compreensão, né, então o apego já não é tanto. Você está cruzando com pessoas, né, no seu caminho. Você está tendo encontros. Mas, assim, isso é chamado de que? Princípio da impermanência. Qual é um dos segredos da vida? É saber conviver com ela, sabendo da instabilidade que é a própria existência. A vida é totalmente instável. Nós estamos aqui num momento super gostoso, embora um tema difícil, tratando de um assunto que é importante de ser tratado, mas lá fora tem milhões de coisas acontecendo que a gente não se dá conta. E que podem até ter com a vida da gente mesmo. E que depois a gente vai entrar em contato. Como eu digo também muito assim, a gente fala muito, tudo bem, no luto, na morte, como a gente está falando hoje, mas nesse momento está cheio de maternidades chegando pessoas. É um eterno chegar e um eterno sair. Tem pessoas que estão sendo veladas agora, tem pessoas que estão sendo sepultadas agora, tem pessoas que estão casando agora. Tá? Então, veja todos esses ciclos que fazem parte da nossa existência, que na realidade é linda, né? Mesmo com todos esses percalços. E que coexistem, né? Não tenha dúvida. Só para a gente finalizar aqui, eu queria só fazer uma complementação. À vontade. Eu acho que também é um exercício, a gente, no final, né, desse ciclo, com cada pessoa, ficar com o que foi bom, né? Então, uma vez, quando eu estava me separando, uma pessoa falou assim para mim: Anísia, a nossa vida é como se fosse um trem. E aí ela está indo num trilho, numa direção. E aí, nesse trilho, né, nessa viagem, várias pessoas vão entrar e vão sair. Algumas pessoas vão passar uma viagem mais longa com a gente, outras pessoas vão sair rápido. E assim é a nossa vida. E aquilo ficou na minha cabeça e é verdade. Né? Tem até metáforas, parábolas. Coincidentemente, essa semana eu recebi um WhatsApp que tinha o trenzinho lá no trilho, né? E era mais ou menos uma coisa dizendo assim: aproveita, porque o trem vai passar, para te levar também. Então, não tem essa, né? Aproveita enquanto pode, porque vai chegar a hora do trem passar. Né? Então, assim, também fechando toda essa conversa sobre luto, né? Eu acho que a nossa vida passa muito rápido, muito. Né? Quando hoje a gente já está aí, eu já estou com quase 40. Super nova. E aí, eu acho que a gente tem que viver muito o momento presente, né? A gente tem que ser feliz hoje, falar para o próximo que a gente sente hoje, porque assim a vida vai passando. Né? Aquela coisa do estar presente, do tornar-se presente. E lembrando que que isso é muito importante a gente dizer. Por mais esquisito que pareça o que eu vou falar agora, mas a morte ela é extremamente justa. Porque ela é o que existe mais democrático na existência, é a morte. Porque ela não escolhe bonito, feio, rico, pobre, político, poderoso, famoso. Não, ela não discrimina. Tá entendendo? Um dia eu estava dando uma palestra e uma pessoa, falando de um tipo de luta, uma pessoa fez uma crítica, eu disse, inclusive você que pensa assim também vai embora. Que a morte vai te levar. Entendeu? Então é por aí. É um tema super, digamos, assim, às vezes um pouco denso, mas ele é necessário, verdadeiro em altíssimo grau. Porque, veja, todos os outros temas que a gente vive, que a gente aborda e tem que ser assim, eles são muito, talvez, ou não, pode ou não pode, tá? Mas no que diz respeito ao luto, à perda, né? E a famosa morte, tudo realmente é real e vai acontecer. Então, vamos viver, vamos aproveitar, sabendo que ela existe, porém, que mesmo na morte existe vida. Acreditem, mesmo nesses momentos difíceis, a gente tem vida. Perfeito. Luiz, a gente está chegando no fim do programa. Mas antes de terminar, de encerrar, a gente tem um quadro novo, onde você vai abrir essa caixinha aqui e sortear uma pergunta Pois não. que você vai responder. A gente foge um pouquinho do tema.
São perguntas mais é uma brincadeira aleatórias. 30 e tantos. Legal. Vamos ver. Que bom que eu estou fazendo parte das inovações, né? É. Olha, viver é isso. Vida, tem né? ressignificação, coisas Mas novas. é óbvio, viver é isso aí. Estou gostando de ver como vocês estão dando sequência, né? E trazendo novidades. Bom, posso ler? Vai, Pode. no microfone. Pois não, sem microfone não vai, né? Vai não. Existe algum programa de TV que você assistia na infância e ainda vê atualmente? Isso é para vocês? Pra Não, você. vai responder Ah, a eu sua pensei que eu infância. perguntava. Olha, como eu sou mais antigo, né? Lógico. Pouca coisa. Pouca coisa, olha aí. Eu gostava de um programa que o nome era Perdidos no Espaço. Né? Não sei se vocês chegaram a ver. Não. Parece que tem reprise hoje, não sei aonde, nem em alguns canais, mas eu já ouvi falar nisso aí. Então, muito do que a gente vê hoje de tecnologia, de filmes assim futuristas e tal, já existia um prenúncio de tudo isso, porque eles entravam em outras áreas alienígenas, tinham nave espacial, tinha um robô, né? Que o robô avisava perigo, não sei o que, ele comunicava, e tinha os famosos personagens, que era o Will Robson, Dr. Smith, né? Professor Robson tinha a Penny, tinha a Judy, ou seja, eram vários personagens, e talvez assim, já com uma linha de pensamento um pouco mais transcendente, que eu sempre tive, né? Eu sempre acho que eu nunca fui só daqui, eu tenho um pé aqui e outro lugar aí da existência, até para trabalhar com o que eu trabalho, né? Então, era um filme que me atraía. Legal. Tá respondido? Tá respondido. Tinha também um assim, nessa época, era tipo o Jacksons, né? Era que ele já pensava... Era um desenho do Eu gostava Jetsons. desse desenho. Tinha os Flintstones também, né? Não, mas Tinha- o Switch era tipo da Inclusive, pré-história. ano passado foi lançado aqui no Ceará, em Fortaleza, um carro voador. Foi, lá no Desenvolvido BS. aqui. Exato. Lá no É BS. verdade, olha aí. Exatamente. Pois é, então assim, ó, já é um prenúncio. E o que a gente está observando realmente é isso, né? O futuro mas é o presente, agora é IA. Inteligência artificial. Tenho até medo, viu? E assim, sempre lembrar que nós capinamos muito e estamos capinando para esse futuro chegar. Então, vejamos como é importante o nosso trabalho, as nossas funções, o nosso dia a dia, nossa energia está disponível para o planeta, para que a gente possa colaborar com o crescimento geral. Certeza. Perfeito. Luiz, mais uma vez, muito Muito bom, obrigado. show. A entrevista foi maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, que tenha contemplado Amei. o público também. E eu acho que vai ajudar muitas pessoas que vão assistir agora o episódio. Ok, estarei à disposição, tá bom? Muito bom estar com vocês, o programa está lindo, duas pessoas extremamente simpáticas, inteligentes, sensíveis, né? Que tiveram essa iniciativa de criar o 30 e tantos cast e que com certeza vai bombar, vai ser um sucesso, tá? E Parabéns. tá sempre de portas abertas para você. Ok, é só viu? ligar, a gente tá junto, tá? Obrigada. Valeu. E você aí de casa, muito obrigado por ter assistido. É muito importante que você contribua com a gente, né? Nos ajude divulgando, compartilhando esse episódio, comentando, dando suas sugestões, porque aí o YouTube entende que o conteúdo é relevante e vai entregar para mais pessoas que vão ser contempladas com esse conteúdo aqui. E não esquece os 3C. Curte, comenta e compartilha. Um beijo e até semana que vem. E mais uma vez, obrigado a todas as empresas parceiras que nos ajudam Claro, a não pode realizar esquecer. o nosso programa. É isso. Até mais!